Vamos nessa, colega, doutor, doutora. Quarta parte da nossa primeira aula. Então, nesse contexto todo, eu estou fazendo várias comparações, né? Levando lá para quando a relação não é de trabalho, quando é de trabalho. Por quê? Porque é muito importante a gente caracterizar a relação de emprego. Isso tem que ficar bem claro, para que você possa entender quando não é. E aí a gente tem, então, condições de avançar para começar a estudar cada tipo de contrato com carteira de trabalho anotada e cada tipo de contrato sem a carteira de trabalho anotada. Porque aí você vai entender quando que esse sem a carteira de trabalho anotada pode se tornar um contrato reconhecido em juízo, o vínculo de emprego, tá certo? Esse é o grande objetivo, por isso que eu estou indo de uma forma mais detida aqui, porque tem muito detalhe. Então, falta aí o último requisito da relação de emprego. Portanto, então, artigo 3º da CLT, para ser empregado, pessoa física tem que prestar serviço de natureza habitual e sob a dependência do empregador, ou seja, dele, empregador, recebendo um negócio que se chama ordem. E que mais? E mediante salário. Esse mediante salário, que é o faz-me-rir, esse daqui é o requisito da onerosidade. Então, tem que receber salário. Você quer ver um camarada que nós vamos passar pelos exemplos aqui e ele chega no último minuto do segundo tempo parecendo que é empregado e aí a gente vê que ele não é empregado? Olha só, imagina esse camarada aqui, ó, ele é voluntário, pessoa física, ok. E tem o caráter da pessoalidade. Por quê? Porque é ele que tem que ir lá prestar esse serviço voluntário. Ele não pode mandar ninguém no lugar dele, é uma pessoa física. Ok. E o serviço voluntário é prestado de forma não eventual, ou seja, habitual? Sim, tem os dias certos que o hospital determinou que ele compareça lá. Por exemplo, todas as sextas-feiras. E aí? Aí é habitual. Tem o requisito da pessoalidade, pessoa física, tem o requisito da habitualidade também. Tem a dependência? Tem também. Por quê? Porque o voluntário, quando ele está lá no hospital, que é ele que tem que ir, não pode mandar ninguém no lugar dele, e tem que ir no dia que o hospital mandou, ele, quando estiver lá, ele não vai fazer o que ele quer. Ele vai fazer o que alguém lá no hospital determinar que ele faça, no serviço voluntário dele. Então, recebe ordens? Recebe. Então, nós temos os 3 requisitos presentes? Temos. Mas tem a onerosidade, o salário? Não, não tem. Por quê? Porque o voluntário não recebe. Aí é que tá. Você vê como que é? A coisa vai indo, vai indo, vai indo. Fala, olha, eu vou fazer uma entrevista aqui. Olha, mas ele tem 3 requisitos dos 4. Só faltou um. E agora? Agora você não tem um vínculo de emprego. Porque tem que ter os 4 requisitos concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. E aí? Aí você tem que perguntar para esse voluntário mesmo. Escuta, como é que é isso aí? Você prestava o serviço lá voluntário? Você assinou alguma coisa? Tem um termo de adesão ao serviço voluntário? Não tem um contrato de trabalho. Tem um termo de adesão ao serviço voluntário. Não, eu não assinei nada, não. Só ficou combinado de eu ir lá. Bom, então, aquele que tomou o serviço desse voluntário já pisou na bola, porque tinha que formalizar ali. Não um contrato de trabalho, mas um termo de adesão ao serviço voluntário. Muito bem. Mas só por não ter formalizado já dá o vínculo? Não, também não é assim. Já isso aí é um indício para ajudar o voluntário a ver reconhecido o vínculo de emprego, incontroverso. Mas é por isso que vai ganhar? Lógico que não. É um início de prova. Muito bem, já ajuda, mas não faz ganhar. Mas então eu tenho que provar o que no voluntário? No voluntário eu tenho que provar que esse cara recebia por mês lá alguma coisa. Ou ainda que não fosse mensal, mas ele recebia com certa periodicidade um determinado valor. E às vezes pagam? Às vezes pagam. Mas pode pagar? Não, não pode pagar. Voluntário. Voluntário não pode receber. Mas nada, nada, nada? Pode. Pode receber o quê? Ele pode receber ali, por exemplo, o reembolso de uma passagem de ônibus, um lanche. Isso ele pode receber. Salário? Não. Uma prestação mensal ali, remuneratória? De jeito nenhum. Senão ele deixa de ser voluntário e passa a ser empregado. Né?
todas essas figuras que eu vou me reportando, o voluntário, o estagiário, o autônomo, o prestador de serviço lá, o representante comercial, todas essas figuras nós vamos estudar nos seus contratos ponto a ponto. Aí eu vou trazer a fundamentação do contrato e explicar tudo. Aqui é só inicialmente para que você enxergue requisito por requisito. Por quê? Que você tem que ter muito claro todos esses 4 requisitos na configuração para saber se esse camarada é empregado ou não. Por quê? Porque depois que você entendeu esses 4 requisitos, aí nos casos em concreto, você vai começar a vestir esse manequim dos 4 requisitos no caso em concreto para saber se encaixa. Eu estou vendo aqui que tem pessoalidade, mas tem habitualidade também. A questão da subordinação existe. Não é uma subordinação, mas tem subordinação. É discutível. E a universidade está tranquila porque ele recebia lá todo mês, né? Ele recebia. Beleza, então tá mais ou menos aí. E assim que vai ser mesmo, né? Difícil, vai ser uma ação que estão presentes assim, os 4 requisitos da relação de emprego de forma indiscutível. Aí é porque é o empregador lá que deu uma vacilada mesmo, que deveria ter anotado a carteira, né? Sempre tem discussão. Muito bem. O que mais de interessante nisso tudo? Quanto à onerosidade, muitas vezes, o tomador de serviço, ele mais ligeirão, né, mais espertão, o que ele faz? Ele paga em dinheiro. Para quê? Para não deixar rastro, né? Então ele paga em dinheiro, aí você, advogado empregado, você fez entrevista, fala, escuta, e chega na hora da onerosidade, você fala para o cliente assim, escuta, e como é que era pago lá, hein? Você trabalhava e recebia como? Eu recebia todo mês. Não, beleza, eu entendi, você recebia todo mês, mas como que era? Era depositado na sua conta, pode ser conta corrente, conta poupança, não importa, era depositado na sua conta? Aí o cliente fala para você assim, não, eu nunca recebi nenhum depósito na minha conta. Não? Como é que você recebia? Eu recebia em dinheiro. Todo mês, então, ele ia lá e te dava um dinheiro, dava um dinheiro dentro de um pacotinho, ele dava um dinheiro. Para mim, no pacotinho, eu recebia em dinheiro. Tá certo. E aí você, advogado desse cidadão que narrou esse fato aí, você fala assim, então aqui não tem vínculo, né? Como é que eu vou provar que ele recebeu em dinheiro? Não tem nada a ver, meu amigo. O salário pode ser pago em dinheiro também, a menos que a pessoa não seja alfabetizada. Mas o salário pode ser pago em dinheiro, sim. É só uma forma de pagamento. Vai dificultar um pouco a prova? Vai, porque você já não vai... Uma coisa é você chegar lá na petição, nos documentos, com os extratos. Olha, excelência, segue anexo aí os extratos de todo o período, sempre aí variando, dia 5, dia 8, dia 10, está sempre lá o pagamento do salário. Eventualmente, até lá no dia 20, tinha uma outra parte lá que era o adiantamento. Então, quer dizer, a onerosidade está aí. Quando você tem esse tipo de prova, é evidente que é muito mais fácil, né, para você andar. Agora, se você não tem, aí você vai precisar do quê? De uma prova testemunhal. E já te adianto, provar vínculo de emprego, você vai precisar de testemunha, isso é indiscutível. Se esse empregador pagava para esse camarada em dinheiro, não pagava só ele. Com certeza tinha outros lá que estavam na mesma situação. E aí? Aí vale essa testemunha para dizer se ele tinha conhecimento. Então, imagina lá na audiência, o juiz pergunta para a testemunha, quando chegar nesse momento aí da prova, pergunta lá, escuta, o senhor conhece aqui o fulano de tal, o reclamante? Conheço, trabalhou lá, trabalhou. Você trabalhou com ele? Trabalhei também. Beleza. E como que se recebe lá pelo serviço que é prestado? A gente recebe em dinheiro. O senhor também? Não. Olha que exemplo legal. O senhor também não. O senhor não? Não. Eu recebo na minha conta. Mas por que o senhor recebe na conta? Porque o meu contrato era anotado na carteira e eu recebia na conta salário. E eles? Eles não. Ele, o Zé, o Manel, já os caras saem falando lá, né? Se é verdade mesmo. O outro, todos recebiam em dinheiro. É comum lá. Quando não é empregado, eles pagam em dinheiro. E quando é empregado, eles pagam na conta. Pronto, você fez a prova. Né? Poxa vida, mas eu não tenho essa prova, custódio. Como é que eu vou fazer, então, para provar? Ora, se A trabalhou para B, então esse A que trabalhou para B, ele tinha que receber de algum jeito, né? De algum jeito era pago. Quando que a coisa vai ficar feia? Quando o réu, que é o reclamado,
pretenso empregador negar tudo. O que é negar tudo? Negar, inclusive, a prestação de serviço. Fala, não. Já pensou a reclamada vir na contestação dizer assim, excelência, olha, esse camarada aí, esse reclamante, está dizendo que prestou serviço para mim e que, inclusive, quer o vínculo de emprego? Isso é um absurdo. Eu nem sei quem ele é. Eu estou aqui negando a relação de emprego e nego também a relação de trabalho. Eita, e aí? O que é isso aí? Isso aí é defesa de mérito direta. Reclamada negou tudo, negativa geral. E agora? Agora o ônus da prova é do empregado. Ele é que tem que se desvencilhar desse ônus. Aí ele vai ter que fazer a prova de tudo. Viu? Testemunha indispensável. Então, muito cuidado aí na entrevista, já deixa isso claro. E agora eu vou além, vou te dar uma dica aí de ouro. Meu amigo, você está fazendo a entrevista? Presta atenção no serviço. Já pergunta para esse empregado quem serão as testemunhas dele. Mas para quê? Para você ver nas mídias como eles estão. Não é todo mundo que está na sua mídia social que é teu amigo que abre a geladeira da tua casa. Lógico que não. Mas pode ter fotos ali que comprometam, né? Tá lá o autor da ação, reclamante, e a testemunha dele sendo padrinho de casamento de filho um do outro, agarrado, bêbado no estádio de futebol. Não pode, isso aí é amizade. Isso é uma amizade íntima. Você sai com todo mundo, você agarra todo mundo, você vai padrinho de casamento, não é, né? Estão na igreja juntos, né? Você não vai com todo mundo assim. Então, já tem uma amizade aí que pode impedir o depoimento, né? Então você já tem que ver tudo isso. Eu tenho vários cursos aqui na Faculdade de Legais, uma pancada de cursos aqui. Então são cursos assim bem específicos, né? Então, por exemplo, eu queria saber um curso de acidente de trabalho, pois eu tenho um curso lá de acidente de trabalho. Ou um curso lá para um curso amplo no exercício da advocacia trabalhista. A gente tem um curso que chama Superformação do Advogado Trabalhista. É um curso bárbaro, tem tudo lá, ensina todos esses meandros. E aí, focadíssimo na advocacia trabalhista. Né? E dentre eles vários, construção civil, o CPC aplicado no processo do trabalho, comparando a CLT com o CPC, né? Por exemplo, a advocacia trabalhista administrativa, para você entrar com ação contra o Estado, vai embora. Tem uma série de cursos aí disponível para você na plataforma Legale. Muito bem. Então, o conceito do empregado, né? Está aqui no artigo 3º da CLT, que a gente acabou de estudar. E os requisitos, traduzindo então, é aqui, ó, pessoa física, o caráter da pessoalidade, que nós estudamos com profundidade, a habitualidade, que a lei fala não eventualidade, mas é habitualidade, medida aos olhos do interesse do tomador do serviço, que pode se tornar empregador dentro de uma ação, e a subordinação jurídica, né, que é obedecer ordens, que a lei traz como dependência, porque o empregado depende do empregador porque tem que receber ordens. E a onerosidade, que é o faz-me rir, que a gente acabou de comentar. Eis aí, querido colega, a figura do empregado. E agora? Agora nós vamos ver o outro lado da moeda, que é a figura do empregador. Olha que bacana, a figura do empregador está no artigo 2º da CLT, no caput. Considera-se empregador. Quem é empregador? Empregador pode ser empresa, essa empresa pode ser individual ou coletiva. Esse é o empregador no primeiro momento. Só que esse empregador, que está aqui no caput do artigo 2º da CLT, ele é complementado pelo parágrafo 1º do mesmo artigo, que diz assim: equiparam-se a empregador, para efeitos exclusivos aí da relação de emprego que a gente está estudando. Então, o empregador, além do que a gente viu aqui, empresa, individual, coletiva, também se torna empregador. Quem? Os profissionais liberais. Ou seja, você pode ser empregador, viu? Cuidado. A dica para você, se você tem alguém que trabalha para você, dentro dos requisitos que a gente acabou de estudar aqui, do artigo 3º da CLT, e você não reconheceu o vínculo dessa pessoa, cuidado. Você pode ser empregadora dela, viu? Não precisa ser empresário. Profissional liberal, né? Pode ser empregador. Instituições de beneficência também pode ser empregador. Associação recreativa e ainda outras instituições sem fins lucrativos, que admitiu pessoa, dentro dos requisitos do artigo 3º aqui da CLT,
se tornou empregador. Então, empregador precisa ser empresário? Não. Empresário está no 966 aqui do Código Civil. Empresário é quem pretende, com sua atividade, alcançar o quê? Lucro. Para ser empregador, precisa se alcançar lucro? Lógico que não. Tanto que entidades sem fins lucrativos podem ser empregador. ONG, terceiro setor, hospitais, entidades filantrópicas, tudo isso aí é empregador, né? Assume a responsabilidade de ser empregador. Muito bem. Todas essas figuras, então, de empregadores e que, portanto, pouco importa a figura do empresário, quando vai ser empregador? Vai ser empregador e se traduz na figura do empregador quando esta pessoa, não é? Esses tipos de empregadores, eles vêm fazer o quê? Eles vêm assumir o risco da atividade econômica. Então, peraí. Escuta, o que é assumir risco da atividade econômica? Significa que, se o empregador contratou o empregador dessa contratação decorrem obrigações, as quais tanto o empregador tem que cumprir, quanto o empregado também tem que cumprir. Então, o que significa na lei que o empregador assume os riscos da atividade econômica? Significa que o empregador vai ter que pagar salário. Significa que o empregador vai ter que recolher o fundo de garantia do mês e vai ter que recolher a contribuição previdenciária também daquele empregado. Se deu lucro, se não deu lucro, se vendeu, se não vendeu, se entregou, se não entregou, se o cliente do empregador pagou o empregador ou não, isso não interessa. O empregador tem que pagar o salário. Por quê? Porque o empregador ele assume o risco da atividade econômica. O empregador não tem como terceirizar o risco da atividade econômica para o empregado. Chegar no empregado e falar assim, olha, querido empregado, mas veja, eu estou falando empregado, carteira de trabalho anotada. Olha, empregado, querido empregado, vou fazer uma reunião com vocês aqui, ó, vocês viram, né? Esse mês aqui, vocês quase não trabalharam. Nós não tivemos quase serviço, né? Mas por quê? Porque o nosso melhor cliente foi embora, nós perdemos o nosso melhor cliente. Aí caiu o serviço. E como esse nosso melhor cliente foi embora, ele não pagou mais a gente. E agora eu, que sou dono aqui da empresa, eu não recebi mais. E agora eu não tenho como pagar salário para vocês. E como nós estamos juntos, nós somos uma família, né? Então, esse mês eu não vou pagar salário de vocês, eu vou pagar só 10%, porque é o que sobrou. Não dá, né? Não dá por quê? Porque o empregador, ele assume o risco do negócio, né? Ele assume o risco da atividade econômica. Então, o empregador ele vai ter que pagar o salário, recolher a contribuição previdenciária, tudo. Fundo de garantia. Se é momento de férias, ele tem que conceder e pagar as férias. Se é momento de 13º, ele tem que pagar. Se aquele empregado trabalha numa atividade insalubre, periculosa, ou se ele está transferido durante lá a transferência, ele tem que receber adicional. Enfim, são N obrigações que recaem sobre os ombros do empregador. E por ele assumir o risco do negócio, ele vai ter que pagar o salário daquele empregado e todas as demais obrigações que decorram desse vínculo de emprego. Por isso que empregar pessoas exige muita responsabilidade do empregador, porque é um ônus significativo. Daí o porquê é importante entender essa parte bem passo a passo, do ponto de vista de que existe várias formas de se contratar pessoas para prestar serviço, mas não dentro da CLT, não com a carteira anotada, que não seja um trabalho formalizado, né? Que seja outras formas de prestação de serviço, como tantos exemplos que eu já passei. Mas é importante você entender isso, né? Por quê? Porque se o empregador, ou empresário, ou entidade filantrópica, seja quem for, ele tem lá a atividade dele, e ele precisa de pessoas para trabalhar, não é toda a função que tem naquele empreendimento que dá para dar contratar, por exemplo, um autônomo. Não é toda a função que dá para você empurrar para fora da CLT, não. Muitas vezes, na prática, acaba se fazendo isso. Por quê? Por conta de dinheiro, por conta de orçamento, por conta do que significa manter empregados trabalhando, né? Tá aí, ó.
No artigo 2º da CLT, o empregador assume o risco da atividade econômica. Ele tem que pagar. Se não pagar, ele certamente vai ser condenado. E aí tem desconsideração da personalidade jurídica, chega no patrimônio do sócio, enfim, vira aquela coisa louca lá, né? De correr atrás de patrimônio. De modo que não vai ter sossego. Por isso que é importante se entender isso, né? Inclusive para você que presta consultoria. Senão você começa a enxergar possibilidades de se contratar pessoas de N formas, mas nenhuma delas de carteira de trabalho anotada, ou que você pode gerar um grande prejuízo para o seu cliente, né? Então, cuidado aí com o estudo da coisa toda. Pois bem, então, empregador é tudo isso que nós estamos vendo. Basta, o que é empregador? Empregador é um camarada que conta com o trabalho de alguém dentro dos requisitos aqui do artigo 3º. Contou, estão presentes pessoalidade, habitualidade, subordinação e onerosidade, estão presentes. Pronto, você é empregador. Pouco importa o que você explore e pouco importa o tipo desse empregador. Pode ser até pessoa física, né? Olha só, o doméstico é empregador, né? Muito bem. Pode ser, o empregador doméstico pode contratar um doméstico, pessoa física e é empregador. Profissional ou liberal, e aí continua. Enfim, todos esses tipos de empregadores, eles fazem o quê? Eles assumem o risco da atividade econômica. O que fazem mais? Admite pessoas e demite também, apesar de não estar escrito aqui, mas ele admite e demite. Assalaria, né? Tem que pagar o salário lá. E olha isso aqui, dirige a prestação pessoal do serviço. Este dirige a prestação pessoal do serviço também é muito importante, porque daqui decorre a responsabilidade civil do empregador. O empregador ele é responsável por seus empregados. E aí entra o estudo da responsabilidade civil, subjetiva ou objetiva, né? Na Justiça do Trabalho, na lide trabalhista, a depender da atividade que o empregador explore, a responsabilidade dele será objetiva, porque implica em risco para a integridade daquele empregado. E outras atividades que não envolvam um risco acentuado, a responsabilidade do empregador será subjetiva. Então, terá que o empregado demonstrar a culpa pelo dano que ele sofreu. E aí eu estou falando de acidente de trabalho. Por isso que o empregador responde aqui na Justiça do Trabalho, ainda que o autor do dano seja um terceiro, contra quem o empregador, por exemplo, vai ter uma ação de regresso. Então, naturalmente que tem muito a se estudar nesse meio, né? Por isso que eu tenho vários cursos aqui, tudo separadinho. Na medida que você quiser se especializar, basta fazer um deles. Com todo o respeito do mundo, digo isso, porque meus cursos são extremamente bem preparados, o material é profundo e eu vou batendo um papo aqui com você, exemplo desse que a gente está fazendo aqui. E aí o estudo da responsabilidade civil a gente desenvolve no nosso curso de acidente de trabalho. Então, por exemplo, pode o empregador dizer lá, não, mas o empregado sofreu esse acidente de trabalho aí, mas foi porque o encarregado que mandou ele fazer um serviço para o qual ele não estava habilitado. Não fui eu, sócio aqui, o dono da empresa. Então, quem tem que responder por isso é o encarregado lá. Não existe isso, né? Tudo que acontece dentro da empresa, a responsabilidade é do empregador. A coisa vai ganhar corpo quando esse acidente acontecer fora das dependências do empregador. E aí vai ter que se saber analisar com profundidade se o empregado estava lá naquele local em que ele sofreu o acidente, porque ele estava à disposição do empregador ou não. E aí surge N hipóteses, e por isso que tem que se estudar dentro de momentos específicos desse estudo, né? O nosso contato aqui, nesse curso, nosso objetivo aqui é estudar o quê? Nesse encontro é estudar contratos, né? Então, são os contratos que nós vamos estudando. Evidente que da contratação nós temos N efeitos. Todos esses efeitos nós podemos nos especializar para estudar. O que não cabe nesse curso é estudar tudo isso. Mas eu não posso perder a oportunidade de te orientar que pode surgir esse ou aquele outro efeito, né?
E, naturalmente, se você quiser se especializar nestes efeitos, tem sempre um curso meu à sua disposição aí. Muito bem. Todos esses cursos na Faculdade Legal e na plataforma aí da Faculdade Legal. Muito bem. Temos bem claro e delineado a figura de quem? Do empregado. E muito bem também delineado aqui a figura do empregador, que em nenhum momento se confunde com a figura do empresário. Isso é muito claro, hein? Empresário se discute lá no cívil. Aqui na Justiça do Trabalho não se discute se o camarada é empresário, não é empresário, nada disso. Aqui se discute a figura do empregador. Vou além. Aqui na Justiça do Trabalho, uma SA, uma multinacional, um banco, responde do mesmo jeito que responde uma MEI, uma sociedade limitada, um empregador doméstico, você, um profissional liberal. Né? Então, todos respondem aqui na Justiça do Trabalho da mesma forma. Portanto, pouco importa o tipo societário, pouco importa a figura do empregador. Atente-se a isso. Pois bem, superada a figura do empregado e do empregador, nós temos uma ligação muito forte entre eles por conta do quê? Por conta do direito coletivo. Até agora o que nós vimos foi o direito individual. O próximo passo é enxergar a relação, dentro dessa relação de emprego, que une empregado e empregador, empregador e empregado. Essa aqui é uma relação individual, empregado e empregador, é um contrato individual, é uma relação individualizada, e que tem os seus efeitos no dissídio coletivo. Por quê? O que é o tal do dissídio coletivo? Dissídio coletivo é o seguinte, ou convenção coletiva ou acordo coletivo. Aqui é de âmbito sindical. Numa convenção coletiva ou num acordo coletivo, nós vamos ter várias especificações, vários termos, várias previsões normativas, cláusulas que compõem uma convenção coletiva que vão trazer obrigações tanto para os empregadores quanto para os empregados específicos daquele âmbito sindical. Então, olha só, os dirigentes sindicais, eles funcionam como verdadeiros o quê? Legisladores. Verdadeiros legisladores. Então, nós temos assim, imagina você no âmbito da categoria do médico, do professor da escola de base, ou do sindicato da borracha, da tecnologia da informação. Então, são nichos que vão contar com o quê? Com a identificação de sua categoria e com normas específicas da sua categoria. Tudo isso à luz do quê? Veja bem, quem tem competência para legislar sobre o direito material e o direito processual do trabalho? De acordo com o artigo 22 da Constituição Federal, é só o Congresso Nacional. As Assembleias Legislativas dos Estados-membros não podem legislar sobre o direito do trabalho. No máximo, complementar a legislação que já existe, mas não podem criar nada novo. Da mesma forma, as câmaras dos vereadores locais, aí, os municipais, também não podem criar nada. No máximo, a exemplo do Estado, complementar o que o federal criou, porque só ele, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados Federais e Senado Federal, é quem podem legislar do direito do trabalho. Fora eles, o sindicato é que pode. Né? Então, quando os sindicatos se reúnem e compõem uma convenção coletiva, por exemplo, eles são verdadeiros legisladores específicos no âmbito da categoria a qual pertencem. Daí, a relevância de se conhecer a convenção coletiva daquela categoria. Então, vamos imaginar que o colega fez uma entrevista, identificou ali que, olha, o camarada prestou serviço lá, mas aqui tem um vínculo de emprego. O vínculo aqui, para mim, é claro. Faz uma pesquisa jurisprudencial, entende melhor a coisa toda e, aqui para mim tem vínculo. Beleza, eu vou entrar com uma ação. Aí você pode entrar com uma ação postulando o vínculo e juntar a convenção coletiva da categoria e postular, inclusive, os benefícios que estão presentes na convenção coletiva que não foi concedido para aquele reclamante, que até então era um prestador de serviço.
E se o empregador for condenado e reconhecer o vínculo de emprego, aí você consegue todos os benefícios que estão presentes na convenção coletiva. Você vai aumentar bastante a condenação desse empregador. Então, veja, né, a convenção coletiva traz muitos direitos para o empregado, mais específicos do que a norma federal, por exemplo. Então, é importante você conhecer a convenção coletiva. E já fica a dica de ouro. Você tem que juntar, caso for discutir a convenção coletiva, de todo o período dos últimos 5 anos. Convenção coletiva, em regra, tem vigência de 2 anos. Não adianta você juntar só a última, que vale pelos 2 últimos anos. Caso condenado, lá o reclamado vai ser só nos 2 últimos anos, porque você não fez a prova do período todo. Então, é uma dica atrás da outra, né? Dá até para dizer agora que a gente está concluindo a nossa primeira aula, que é um curso de dica, né? Que vai pôr dinheiro no seu bolso. Muito bem, então eu vou concluindo aqui a nossa primeira aula e nós vamos continuar na próxima abordando o que é uma convenção coletiva e o que é um acordo coletivo, tá ok? E a partir daí, concluir o estudo preliminar da figura do empregado, do empregador, os seus efeitos. Depois, nós vamos passar a estudar contrato por contrato de trabalho dentro da CLT, que são vários, como eu comentei lá na primeira parte desse nosso encontro. Quando a gente superar todos esses contratos dentro da CLT, nós vamos começar a estudar os contratos fora da CLT. Sempre contextualizando quando esse contrato fora da CLT pode vir para dentro da CLT por meio de uma ação de reconhecimento de vínculo de emprego. Fechamos aqui a nossa primeira aula de 3. Já voltamos na segunda aula. Forte abraço.